Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Luiz Eduardo para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto que, embora ele esteja correndo muito nos meios ambientalistas de um modo geral, ou quem vive com o meio ambiente de um modo geral, mas é pouco conhecido da comunidade e eu acho que ele precisa ser mais discutido, que são os serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos diz respeito a tudo aquilo que a natureza pode produzir para o homem, né? Imediatamente. Quer dizer, a floresta em pé, o que ela nos traz, independente do que ela pode trazer secundariamente, né? Isso até a década de 70 era algo não pensado. Quando um cara chamado Walter Waismann, em 1977, publicou um livro, um artigo, qual o valor dos serviços naturais. E nesse artigo ele questionava então que a natureza podia oferecer coisas que não eram quantificadas, mas que tinham valor. Bom, ninguém deu muita atenção a esse cara. E 10 anos depois, um outro cara, um holandês, Van Groot, em 1987, chegou à conclusão que as funções ambientais naturais são muito mais importantes que as ações e outros serviços derivados delas. Isso causou um certo alarme, mas também não foi lá essas coisas. Também acharam que talvez fosse mais um lucro. Bom, aí 10 anos depois, de novo, em 1997, um cara chamado Contanza chamou esse Groot para conversar e propôs um artigo em que os dois fizeram juntos, né? Em que ficou intitulado O Valor dos Serviços Ecossistêmicos e o Capital Natural do Mundo. Esse artigo foi publicado na Nature, né? Que é uma das revistas mais conceituadas do mundo. E lá eles estimaram, né, que o capital natural era da ordem de 33 trilhões de dólares por ano. Isso baseado em cálculos matemáticos. Aí as pessoas acordaram, né? A ONU se interessou, os economistas, como é que nós nunca vimos isso? Se é que nunca viram mesmo, né? Bom, e aí a ONU montou um programa, esse programa chamado de Avaliação Ecossistêmica do Milênio. Isso começou em 2001 e foi até 2005. Em 2005 foi publicado um relatório, né, Ecossistemas e o Bem-Estar Humano. E nesse relatório comprovava, então, as ideias de Contanza e Groot, né? E aí começa um novo mundo, quer dizer, a floresta em pé tem, de fato, valor. Surgem, efetivamente, os tais dos serviços ecossistêmicos. Esse conceito, essa palavra, assim, que foi também chamada de serviços ecológicos, né? Ele, na verdade, foi criado pelo Constanza Groot em 87, mas ele começa a existir, de fato, daí. E aí há uma classificação em 4 grupos de serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos de provisão, quer dizer, aquilo que a natureza supre de necessidade. Água, comida, ar, madeira, enfim. Né? O outro grupo é o grupo dos serviços ecossistêmicos de regulação, que é aquilo que a natureza mantém das condições naturais, né? Os processos que se organizam a partir dos efeitos da natureza. Um terceiro mecanismo é os serviços de ecossistêmicos culturais, né? Culturais por quê? Porque a natureza representa cultura, a natureza foi a criadora de mitos, a natureza sempre foi refúgio
de pensamentos espiritualistas, área de reflexão e hoje até de atividade turística. Enfim, a natureza também tem esse lado, né? E por fim, um quarto item, que seriam os serviços ecossistema de suporte, hoje considerados funções ecossistema de suporte, porque elas não servem só ao homem, elas servem a tudo. São os mecanismos naturais que mantêm a atividade planetária funcionando. É a fotossíntese, é o ciclo de nutrientes, é a formação dos solos, enfim. Então, essas 4 concentrações de atividades que independem do homem e da sua ação são os serviços ecossistêmicos. E essa coisa, hoje sabe-se que ela tem um valor econômico intrínseco que não era imaginado, né? Bom, e por que eu estou falando disso? Por 2 aspectos. Primeiro, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam disso. E nas minhas falas, nas palestras por aí, quando eu falo em serviços ecossistêmicos, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar. Isto é, só conhece isso quem é da área, quem trabalha de alguma forma na área. E o segundo aspecto é porque nós estamos no Brasil, e o Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta. Tendo a maior biodiversidade, também, consequentemente, é o maior produtor e fornecedor de serviços ecossistêmicos. E isso é um grande ganho econômico para o país, né, que precisa trabalhar isso. Teve um cara, eu vou ler aqui um pedacinho de um texto, um tal de Metzger, que em 2019 ele disse o seguinte: no Brasil, os serviços ecossistêmicos pela vegetação nativa das reservas legais atinge cerca de 500 bilhões de reais por mês. Isto é, 6 trilhões de reais por ano. Vejam bem, ele só se referiu às reservas naturais de áreas legalizadas. Ele não está falando das unidades de conservação, não. Quer dizer, isso é muito dinheiro, é algo que a gente não pensou. E o Brasil precisa tirar fruto disso aí. Né? As pessoas, porque em última análise as pessoas, os nativos, os brasileiros, são os donos desse patrimônio e precisam entender isso de uma forma que satisfaça a condição, né, de cidadão, né, cidadão brasileiro. Né? Pois é, mas a gente tem um ranço nesse país que diz que nós sempre esperamos os outros dizer para a gente aquilo que a gente tem que fazer daquilo que é nosso. E esse é um problema muito sério. Né? Tá na hora da gente começar a se entender melhor e tomar conta daquilo que é nosso. Agir e resolver os nossos problemas. A nossa biodiversidade, os nossos ecossistemas, os nossos biomas estão aí para serem entendidos e explorados até economicamente, mas por brasileiros. Era isso que eu tinha a dizer, esse é o recado. Se você gostou, dê uma like, entre lá no nosso canal, né? E comente, divulgue. E se quiser saber mais, entre depois no meu site, www.profluizeduardo.com.br, que eu vou publicar um artigo maior, né? Explicando em detalhes essa coisa. Era isso, boa tarde, muito obrigado.